Bora pesquisadores, quem fala com vocês aqui é o professor Vitor Mascarini. Estamos na entrevista número 4 dessa nova temporada do História Sem Crise Entrevista, e hoje eu estou recebendo um profissional que eu admiro demais, um amigo, né? Mas um profissional que eu admiro muito, me espelho muito nele, tem uma história incrível e eu precisava que ele viesse aqui compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, galera, antes de chamar esse convidado, obviamente vocês já sabem aí pela thumb, pelas descrições, mas queria pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal do YouTube, se inscreva também no nosso canal no Spotify, curtam os áudios, os vídeos, comentem, compartilhem, porque o mínimo que vocês fazem nos ajuda no máximo. Beleza, galera? Então, assim, gente, as entrevistas, só para explicar antes da gente chamar o nosso convidado, elas demandam um pouco mais de tempo de edição e também de agenda, né? Então, vocês vão perceber que as entrevistas, diferente dos outros quadros, vão ter aí um gap de tempo um pouco maior, né? De um episódio para o outro. Mas, enfim, sem mais delongas, queria fazer o convite aqui para vocês, com muita honra e muita glória, professor e advogado Vinícius Santana. Seja bem-vindo, meu caro amigo. Fala, Vitor. Agradecer o convite aí, satisfação é minha poder participar aí, compartilhar um pouco da história, um pouco aí do que a gente já compartilhou, como você falou aí, além de professor e colegas de trabalho aí, assim como em outras escolas, a gente acaba virando amigo aí, fazendo muitas amizades durante a trajetória, né? Então, antes de começar aí a entrevista, Vitor, queria me apresentar, né? Falar aí com o pessoal. Meu nome é Vinícius Santana, tenho 28 anos, sou professor de Química, né? Licenciado em Química, licenciado em Biologia também e pós-graduado em Ensino de Química pela Federal do ABC. E além dessa trajetória aí na educação, né? Já dou aula há 7 anos aí. Além dessa trajetória na educação, há mais ou menos 1 ano e meio aí também sou advogado, né? Fiz faculdade de Direito aí e atuo na área da advocacia, principalmente na área criminal e trabalhista, né? E vim aí para somar, contribuir aí, conversar um pouco com o pessoal e contar um pouquinho, né, da nossa história aí e como que é essa trajetória, que eu acredito que vai ser enriquecedor esse conhecimento aí. Show, Vini, muito obrigado. Então, pessoal, como tá virando rotina aqui do canal, após a vinheta a gente retoma aí e inicia a nossa rodada de perguntas com o Vini, beleza? Bom, Vini, eu queria te fazer uma pergunta, né? Eu sempre tento fazer isso com os convidados. Eu gostaria que você relembrasse, resgatasse algumas memórias de como foi ali o seu ensino médio, a escola que você estudou. Se teve algum profissional que marcou ali essa sua trajetória e qual foi o seu primeiro caminho, né? Que você trilhou depois que você terminou o ensino médio? Então, eu me lembro no ensino médio, né? Eu nasci e cresci ali no Calux, São Bernardo do Campo. E estudei nas 3 escolas ali próximo ao bairro, o Pedro de Carvalho, Prestes Maia e o Vilma. Terminei o ensino médio lá no Vilma. E acredito que, como todos, né, a trajetória não é fácil, escola pública, e tive bastante incentivo, tive alguns professores que me marcaram, professora de Química que me incentivou muito lá, a Maria de Fátima, né? Falava bastante, a professora Fabiana de História lá do Pedro, que me incentivou muito, e vários outros professores, né, professores de artes, a Vanderly, e muitos outros professores que me incentivaram, mas por não ser, principalmente final do ensino médio, final não, mas final do ensino fundamental 2 ali, ensino médio, por não ser um aluno exemplar em termos de comportamento, acaba que, de certa forma, também eu tive algumas pessoas aí na minha trajetória que
que falavam que eu não ia chegar, que meu destino já estava ali já traçado pelo meu próprio comportamento, né? E até por isso eu fui para outras escolas, mas eu acho que a virada de chave aí foi, primeiro, né? Eu sempre trabalhei desde cedo em pizzaria, feira, lava rápido, e aí eu acho que a virada de chave foi um ano que eu parei de estudar. Eu parei de estudar no primeiro ano do ensino médio, e aí eu fui trabalhar na pizzaria, era pizzaiolo lá, então a responsabilidade era minha. E aí, desse tempo pra cá, eu trabalhava de domingo a domingo, tinha que chegar lá, fazer tudo, né? Todos os processos e dar conta. Uma vida de adulto já praticamente, isso com 16 anos. E aí, depois disso, eu trabalhei lá por 8 meses e fui pro Senai. Ali eu acho que foi uma grande virada de chave, porque aí você é apresentado para um outro mundo, uma outra ideia de futuro, e a partir dali que eu tive contato com os primeiros cursos, aqueles cursos rápidos, né, de formação continuada, eu já fui, né, foi começando a plantar uma sementinha de que eu tinha que estudar, que o caminho era educação. Fora toda a minha trajetória aí de vida como cantor de rap, o que eu escutava no rap, sobre ir atrás, sobre estudar, sobre que a educação era o caminho para conseguir mudar, né? Conseguir mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, como é que o que graças a Deus vem acontecendo aí. Boa, Vini. A gente já conversou, né? Como você mesmo falou, nós somos amigos, né? Se conhecemos aí numa escola que a gente trabalhou junto. Temos, em tese, o mesmo histórico de um jovem aqui do ABC, né? E nós que somos professores hoje, damos aulas para o ensino médio, a gente consegue fazer essa analogia com o nosso período para o de hoje em dia. Muita coisa mudou, né? Cara, mas seguindo, eu queria te perguntar assim, né? Você comentou que teve esse ano que você, né, saiu da escola, depois você conseguiu entrar no Senai. Uma curiosidade minha, eu também fiz Senai, né? E, cara, eu queria entender o que te levou, qual o caminho que você percorreu para ir para a área de química, né? Você sempre gostou da química como ciência ou foi algo que caiu no seu colo? Ou foi através do Senai que você já foi mentalizando esse caminho a trilhar, né? Ir para química e se tornar docente? Ou você foi para química e trabalhou em uma outra função primeiro dentro da área para depois virar professor? Então, a química, eu acho que já começa pela curiosidade, né? Então a ciência, ela me pegou pela curiosidade. Porque eu sempre, além de questionador, eu sempre fui curioso. Então eu quero saber como funciona, como que as coisas são formadas. E aí, realmente, no ensino médio, na escola pública, eu não tive muito contato. Tive alguns professores que contavam além da história, da prática, né? Essa professora aí, por exemplo, que me incentivou muito de química, ela era engenheira química em uma indústria grande e ela me contava como era e das viagens, e aquilo ali me fascinava, eu prestava bastante atenção nisso. E aí no Senai foi onde eu vi, é o que eu costumo falar para os alunos hoje em dia, né? Como você falou, ensino médio, eles ainda não têm esse contato, talvez essa virada de chave que a gente fala aí, eles ainda estão próximo dela. Então, o que eu costumo falar para eles, lá no Senai você vê a prática. Você não fica só na teoria. E aí, como você falou, e nós já conversamos várias vezes sobre isso, nós fizemos técnico em plástico lá, não no mesmo tempo, né? Mas no técnico em plástico, você tem bastante contato com isso. Como que eu consigo entender cientificamente um material para colocar ele, para usar ele na prática, né? Dar um destino para ele. Eu vou fazer um plástico de engenharia para um colete balístico, por exemplo, e por aí vai, várias outras ideias que tem, né, a partir disso. Então o Senai, ele clareou a minha mente nesse sentido. E daí, eu acho que a virada de chave para ser docente, que eu decidi ainda lá no curso técnico, foi quando eu tive a oportunidade de ajudar um amigo, né? Graças a Deus eu sempre tive facilidade, assim, pelo menos em certas matérias, em aprender. E aí eu peguei uma matéria, esse amigo meu fazia o técnico comigo, ia ficar de DP,
em uma matéria lá. E aí ele veio até a minha casa, eu expliquei para ele como era e sempre gostei também dos seminários, das apresentações, por mais que sempre tenha o frio na barriga, mas eu sempre gostei disso. E aí, com esses pequenos momentos ali e como eu fui cada vez mais me identificando com a química, né? Aí eu falei, opa, posso usar isso a meu favor. Como eu brinco com os alunos na sala de aula, né? A gente tem que fazer aquilo que gosta. E para mim, ganhar para falar, para conversar e explicar é super tranquilo. É uma coisa que para mim eu posso fazer aí pela vida inteira. Pô, muito legal ouvir essa sua fala, né? E aí eu já vou emendar com uma pergunta que é assim, eu sou professor de História e Geografia, então é o meu lado de humanas aflorando. Cara, como que é ensinar química hoje em dia? E eu digo isso assim, não o seu conhecimento, que eu sei que é excelente, mas como que é a recepção, ao seu ver, assim, dos alunos? O que você acha? Porque, ao meu ver, eu já acho que química e física já é um pouco mais difícil do que as outras disciplinas. Os alunos já têm um pouco de... Eles acham muito difícil, já não têm muito interesse. Então, assim, como que é a sua visão? E se você identifica isso, o que você faz para conseguir contornar? Então, de certa forma, as ciências exatas, né, as ciências da natureza, ela causa aqui uma certa barreira nos alunos. Assim, a gente percebe isso muitas vezes em sala de aula. Como eu falei, no ensino regular aí, eu não tive tanto contato de práticas, ou não enxergava a química como eu consegui enxergar depois na faculdade, ou no curso técnico em si, em outros cursos extracurriculares que eu fiz, né? E aí isso eu acho que acaba mostrando para mim um caminho a ser utilizado em sala, né? Que é tentar ao máximo, e isso já é discutido bastante aí por vários pesquisadores, por vários intelectuais, sobre o papel do ensino das ciências da natureza, né? Que ela tem que ter uma aplicação na vida do aluno. E aí eu procuro trazer muito para isso, mostrar a realidade para ele, por exemplo, como que um mesmo material, um mesmo elemento, ele pode ser transformado em vários materiais diferentes, né? O mesmo material que ele vai trazer um benefício para você, ele também pode ser um material que vai causar a sua morte de repente. Por exemplo, às vezes, quando eu estou falando lá em química lá de toxicidade, eu comento com os alunos assim: tem como morrer bebendo água? Ah, professor, não, a água é saudável, né? Se for água limpa, potável, ela é saudável. Aí eu falo, tá aí a questão, depende do tanto, da quantidade, né? E que você vai consumir. Que isso pode tanto... É essencial para a vida, mas ela também pode levar e causar a morte aí, dependendo da quantidade. Assim como todo e qualquer outro material, né? Seguindo esse exemplo aí. Mas realmente é um desafio ensinar química, assim como várias outras matérias, né? Eu acho que o nosso maior desafio em qualquer matéria é chamar a atenção do aluno, é fazer com que ele veja aquilo como importante, né? Como eu falo em sala, vocês não vão sair daqui expert, ninguém vai sair daqui um engenheiro químico, um técnico em química, mas o mínimo vocês vão saber, né? Vão sair daqui sabendo o mínimo, e vão poder usar isso na vida, às vezes para resolver um problema em casa, né? Que envolva aí, ou de repente eu consegui solucionar um problema porque o professor me contou que tal substância não pode se misturar com a outra, ou eu tenho que fazer isso ao invés daquilo, entendeu? Sim. Agora, uma coisa que eu já te fiz essa pergunta antes, mas eu queria muito que você comentasse. Cara, você contou aí essa sua trajetória, ensino médio, sua postura como aluno, depois o impacto que o Senai teve na sua vida, a percepção que você teve, a expectativa de virar professor, com muito custo, né, com muito aprendizado, e colocando a sua didática, seus conhecimentos em prática, você se tornou professor, você teve experiência. E, cara, o que te levou a encarar um novo desafio que foi entrar no mundo do direito, né? Quais são os motivos por trás dessa sua escolha? Porque eu vou dar o meu exemplo. Eu
fui por uma trajetória similar da sua, fui para a indústria, me tornei professor e hoje eu não me vejo trilhando uma nova profissão. E você fez isso e você me inspira muito. O que te levou a escolher o direito? Então, isso envolve muito da minha trajetória mesmo, daquilo que eu acredito, que eu tenho como pensamento aí, né, de vida. E eu acho que uma das questões principais que eu costumo falar, que explica isso, primeiro seria o rap em si, né? Por que eu virei professor? Além de todos esses incentivos, eu sempre ouvi que é educação, e acredito muito nisso, que a educação ela pode mudar, ela pode transformar a vida das pessoas, assim como ela transforma a minha. Eu aprendi isso lá no rap, né? E o rap, além de pregar essa questão da educação, do incentivo ao estudo, ele ensina que a gente só vai conseguir, de repente, aí buscar, guardar, resguardar nossos direitos se a gente tiver o conhecimento. E aí o conhecimento, essas são as formas que eu acredito que a gente tem que colocar em prática, né? Primeiro buscar, e como professor o que a gente faz é isso, é incentivar, é conversar com os alunos. Eu costumo sempre falar o seguinte também em sala, aqui eu não estou só para ensinar química, né? Porque a própria Constituição Federal ela fala que o papel do professor é o desenvolvimento pleno do aluno, né? Então, o meu papel não é só ensinar química para vocês, é de alguma forma impactar, incentivar e mostrar para vocês que existem vários caminhos possíveis, né? E eu também fui para a indústria, trabalhei aí quase 6 anos na indústria, trabalhei na parte de metalúrgica, trabalhei na parte de meio ambiente um tempo, mas sempre com esse pensamento. Eu acredito que essa semente aí foi plantada lá atrás com rap, tanto da química, e usar a química para ser professor, para incentivar mesmo, para dialogar com os jovens, assim como esse diálogo foi feito com a gente de alguma forma aí por outros lá atrás, né? Como eu sempre falo, tive vários professores no rap, e o direito é isso. É uma forma, além da sala de aula, mas o direito também é uma forma que eu encontrei de ajudar e de lutar pelos nossos direitos, de buscar ir contra certas injustiças que a gente vê hoje em dia, né? E infelizmente que vão crescendo aí, várias situações do cotidiano que a gente não é obrigado a concordar e nem a aceitar da forma que são, né? E eu falo que o direito ele funciona aí para mim como uma forma de defesa, né? Que é o que eu evito muitas coisas tendo esse conhecimento no direito, porque de repente quando eu chego nos lugares e vejo a necessidade de falar que eu sou advogado, eu já percebo que o tratamento, infelizmente, ele é outro. E certas ações que algumas pessoas tomariam, eles já pensam uma ou duas vezes antes de ter aquela ação, entendeu? Por isso. Pô, cara, que legal ver você citando aí a influência do rap na sua vida. É um outro assunto que a gente já conversou, né? Eu também já contei pra você também de como o rap me colocou no caminho da educação, né? Mas como a entrevista é com você e não comigo, eu tenho algumas outras perguntinhas aqui. Você já sentiu algum momento na sua vida que a química e o direito, elas se conversaram? Por exemplo, assim, porque a gente pode pensar que aqui, professor de química e um advogado, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas você já conseguiu identificar em algum momento da sua atuação, tanto como professor de química, quanto como advogado, um momento ou mais de um momento que as duas áreas se conversaram? Eu acho que sim. Eu acho não. Eu tenho certeza que sim. Em algumas áreas, mais ainda. Por exemplo, quando você pensa aí em questões trabalhistas, você lidar com vários direitos dos seus clientes. Um deles aí que eu posso citar, que tem bastante, que conversa, que dialoga bastante aí com a química, com os conhecimentos que eu tive da química, seria questões de insalubridade. Por quê? Quando você observa lá insalubridade, periculosidade, às vezes o cliente ele chega com a demanda para você, você faz ali
Nós brincamos no direito que o advogado ele é o primeiro juiz da causa, né? Ele é o primeiro que vai verificar se realmente tem condições ou não de você levar aquela causa adiante, de seguir com o processo. Às vezes você conversa com o cliente e você fala, não, aqui não tem muito o que fazer, isso daí não sei se é um direito que você tem muitas chances de ganhar. Isso observando o que já tem de julgamento, que é a jurisprudência que a gente chama, que são os julgamentos aí que tem nos diferentes tribunais e cortes aí, mas eu percebo bastante, tanto nessa parte aí de insalubridade, de periculosidade, porque ali vai ser analisado, e geralmente sempre tem perícia nesses casos, vai ser analisado o ambiente onde aquele empregado, aquela pessoa ela trabalhava. E ali, de repente, quando você fala em insalubridade, você fala sobre produtos químicos, substâncias químicas, aqueles nomes complexos que a maioria das pessoas não entende e que eu, pelo meu conhecimento de química, entendo e às vezes sei as causas daquela substância. Não, claro que não tão aprofundado como um especialista, mas sei ali buscar, por exemplo, informações sobre uma FISP, que é a ficha, né, de técnica ali daquele material, que vai explicar todas as informações dele, se realmente ele é um material que vai gerar um dano ao corpo ou não. E nesse sentido, a periculosidade, quando eu trabalhei em meio ambiente, eu trabalhei em gerenciamento de áreas contaminadas, né? Então eu ia em vários locais, empresas, principalmente postos de combustíveis, para verificar se aquele ambiente estava contaminado, se o solo daquele ambiente era contaminado. Por quê? Isso seguindo tem essa questão ambiental e essa questão da química ambiental, mas tem também a questão legislativa. Vamos dizer que a química ambiental ela determina qual é o padrão, qual é a concentração de um determinado poluente, benzeno, por exemplo, no solo. E a legislação ela vai aplicar, a química definiu que esse material aqui pode ter até essa quantidade no solo e isso não vai prejudicar as pessoas que estão por ali, que convivem naquele meio. Mas se passar dessa quantidade, isso já vai prejudicar. Então eu acredito que muito nisso. E outra coisa aí também seria no direito ambiental em si, né? Porque nós temos uma área do direito que se dedica a isso, a questões ambientais que vão influenciar na vida das pessoas. E por mais que eu não atue tanto nessa área, mas se conversa e dialoga bastante. Inclusive já alguns professores da universidade falavam para mim, Vinícius, isso pode ser uma área de atuação para você, porque aí você vai conseguir unir o seu conhecimento tanto da química quanto do direito mais ainda, né? Sim, nossa, muito bacana, né? Você explicando dessa forma para nós. E aí é um exemplo para a gente ver e nos incentivar como a gente pode sim sempre estar buscando conhecimento, inclusive para atuar em áreas diferentes, focando aí em ter novas rendas, novas atribuições aí do nosso dia a dia. Vini, eu queria fazer uma pergunta, e assim, é uma pergunta que eu queria que você fosse bem sincero, tá? Eu tenho minha opinião sobre essa pergunta, mas obviamente eu quero te ouvir. Você sente que a sua história até aqui, né, até o dia que essa entrevista está sendo gravada, dia 14/7, você sente que a sua história, sua trajetória até aqui inspira seus alunos, seus colegas de trabalho, sua família, as pessoas que te conhecem aí da comunidade que você veio? Você acha que a sua história inspira essas pessoas? Como eu ouço muito de algumas pessoas que eu gosto e admiro, meus professores do rap ou alguns intelectuais, né? Uma coisa que é perigosa pra gente é ser espelho ou ser referência para alguém. Porque a partir do momento que você se torna uma referência, você tem uma responsabilidade tamanha. As pessoas, elas colocam muito crédito em você. Não, o Vitor, ele é a minha referência. Então, se o Vitor fez uma coisa, eu tô lá olhando. E, querendo ou não, em sala de aula, eu acho, não só por a gente sermos jovens, né? Mas eu acredito que todo e qualquer professor, quando ele entra na sala de aula, quando ele tem o contato com esses alunos, e
diretamente ele vai influenciar. E quantas vezes nós não já escutamos que de um aluno, acredito que todo professor um dia já escutou de um aluno: ô professor, não, aquilo que você me falou, ô, professor, eu quero ser igual a você. Olha só o peso de você escutar isso de um jovem de 15, 16 anos. Não, professor, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Isso é uma responsabilidade tamanha. E eu sinto sim, que sinto, entendo e tento pensar aí cada coisa que eu faço, ou até mesmo no dia a dia, para que eu não venha decepcionar ninguém. É claro que assim como eu tenho as pessoas que eu gosto e admiro, e de repente são minhas referências sim, mas eu não posso só olhar para o que elas fazem, só olhar, porque nós somos seres humanos, nós erramos, né? Eu sempre comento isso com os alunos. Por exemplo, a gente que tem mais um contato assim, eu passo rede social para aluno, então os alunos vão lá, minha rede social é aberta na verdade, né, meu Instagram. Então eles vão lá, olham: pô, professor, mas final de semana você tava lá no rolê, professor? Fala: professor também tem uma vida, além de ser professor, também tem uma vida fora daqui, tenho família, tenho outras questões que eu faço fora daqui, né? Mas tem sim, até na minha própria comunidade, tenho vários amigos, né, que falam: não, hoje em dia, não, o Vinícius é nosso professor, aí é nosso advogado. Tive a honra de trabalhar na escola que eu terminei lá, o Vilma, terminei o ensino médio lá no Vilma, trabalhei lá, então, isso já há 5 anos atrás, então tenho alunos que me veem hoje, já terminaram o ensino médio e ainda falam comigo, conversam, e na verdade isso é uma coisa que eu sempre quis, sei que é uma responsabilidade, mas sempre quis principalmente mostrar, como eu falei desde o início, que a educação está transformando a minha vida e que eles podem ver esse caminho, seja olhar para mim e falar: não, ó, o Vinícius estudou, ele foi atrás, ele está conseguindo, e é através da educação. Eu faço questão de deixar isso claro para as pessoas. Claro que, né, a gente tem nossos esforços, mas se não fosse através da educação, eu acredito que seria difícil eu conseguir modificar aí e transformar a minha vida e da minha família. Bom, Vini, com tudo aí que você comentou para nós, né? Primeiro eu digo que eu fico muito feliz com as suas falas, com o seu relato, a sua memória. Eu queria que, se você tiver, né, um ou mais conselhos que você tenha para os nossos alunos, para os jovens de hoje em dia que estão ali no ensino médio, estão ali para esse processo de migração do fim do ensino médio para o início do mercado de trabalho, da vida acadêmica. O que você tem assim de conselho para essa galera que às vezes está se sentindo meio perdida, em contrapartida extremamente pressionada pela sociedade, né? Eles são extremamente cobrados por ser alguém, por ter que saber que profissão eles querem ter. O que você tem de conselho para dar para estes jovens? Boa, Vitor, difícil, hein? Pergunta difícil, mas como eu falo, eu acredito muito na educação e penso que eu sempre falo com os alunos, né? Eles vêm com essas angústias aí, com esses questionamentos pra gente. Eu costumo falar sempre o seguinte: primeiro, tem que fazer aquilo que gosta. Ah, professor, mas eu não sei o que eu gosto ainda. Ah, mas eu não sei. Então, essa é a fase de você buscar, de você tentar se identificar, e aquilo, né? Cada um vive no seu tempo. Às vezes você vai tentar algumas coisas e de repente não vai ser aquilo. Quem foi que disse que a gente precisa estar pronto para escolher uma profissão que é uma baita de uma responsabilidade? Hoje em dia nem tanto mais, mas antigamente as pessoas aí costumavam entrar naquela profissão e do início ao fim, virou professor e do início ao fim eu vou ser professor, até me aposentar. Hoje a gente já não tem mais tanto essa questão aí, né? Você pode ir em qualquer momento, sempre pôde, mas as pessoas não costumavam fazer isso. Mas em qualquer momento você pode mudar, migrar de profissão. Eu falo sempre que o importante é você... A gente sempre vai estar, por mais que a gente se conheça em partes, mas a gente sempre vai estar em uma descoberta, não é? E aí, para você ter essa autoanálise aí, sua, pessoal, porque é de cada um, você tem que tentar, tem que testar. Eu
tentei ser mecânico. Pô, se identificou? Legal, vai pra cima, é isso. Não, mas eu quero muito ser médico. Chegou lá, você viu que não era tudo isso, que realmente não é isso que você gosta. Qual o problema que tem de você ir mudar ou migrar de profissão? De repente você pode terminar aquele curso que você iniciou, mas você pode depois mudar de profissão. É como foi o caso aí, que a gente está conversando. Eu virei professor, gosto muito da sala de aula, me sinto bem explicando e conversando, principalmente mais conversando sobre a vida em questão do que até mesmo falando sobre as questões da ciência aí, né? E da química. Mas é isso, fazer o que gosta, tentar para ir se descobrindo aí com o tempo. Isso não é um processo simples, não existe fórmula, eu sempre escuto isso. Gosto muito de humanas, gosto muito de filosofia e lembro de uma aula do ensino médio que o professor falou bem assim, que eu acho que foi uma das coisas que mais fez eu querer estudar, né? Ter liberdade está relacionado com você fazer as suas próprias escolhas e não seguir aquele padrão. Por exemplo, você foi para uma empresa e você trabalha porque você é obrigado, porque você tem que ganhar o dinheiro. Diferente disso é você escolher, não, eu quis ser professor, como você falou. Por mais que você passou por outras trajetórias, assim como eu, mas nós escolhemos. Isso já é o exercício da nossa liberdade, né? Escolher, foi uma escolha que a gente fez. Tanto como ser professor, como eu escolhi também ter essa outra profissão aí, ser advogado. E é isso, né? É isso. E seguir. A vida, por mais que ela pareça difícil, mas problema sempre vai existir, a gente tem que enfrentar. E essa fase conturbada é uma fase, né? Ela vai passar. É só uma fase. Pô, Vini, muito legal essa sua fala. E aí, cara, essa agora de fato é a última pergunta mesmo dessa nossa entrevista. Você tem algum sonho que você ainda pensa em realizar? Mas eu digo um sonho voltado aí para sua carreira. Tem alguma coisa que você almeja? Um reconhecimento ou atingir um certo patamar, tanto na educação quanto no mundo do direito? Existe alguma outra coisa que você ainda está buscando? Pelo que eu te conheço, eu sei que você nunca vai parar, mas algo que às vezes fica assim na nossa cabeça e a gente não expõe, né? Ou, enfim, não dá a devida importância. Tem ainda algum sonho que você, Vinícius Santana, tá correndo atrás? Ixi, vários, né? Pessoal, familiar, profissional, educacional. Ixi, eu tenho vários sonhos. Sempre tive vontade e continuo ainda bem com essa vontade aí de fazer o mestrado, fazer o doutorado, que é dar sequência, né, na vida acadêmica. Me vejo, sim, dando palestras, falando sobre diversos assuntos aí da área, tanto da química como do direito, porque eu gosto e acredito que eu sempre vou levar isso comigo, né? E já pensei e penso várias vezes. Eu acho que toda experiência ela vai levando a gente para outros caminhos, ela vai abrindo a porta para novas experiências, né? Como professor de ensino fundamental e médio, é ótimo, eu tenho várias, fora, né, as dificuldades do dia a dia, que são comuns, como em qualquer trabalho, mas é bom, é gratificante. Porém, eu penso hoje, de repente, daqui a alguns anos, estar numa universidade, apesar de nesse sentido, pensar também que o que mais me motiva é tentar chegar a impactar os jovens. Eu acredito que as pessoas lá na universidade, em sua maioria, ou alguns aí, eles já vão mais ou menos já estar ali, pelo menos com uma ideia de futuro. E os jovens ainda têm muito já não tem às vezes nenhuma perspectiva de futuro. O que eu vou fazer, o que eu quero ser quando crescer, né? Eu brinco sempre com eles isso. E aí, o que você vai ser quando crescer? Não é? Eu já te contei essa história, mas eu fiz várias coisas. Fui bailarino, fui cantor de rap, trabalhei em pizzaria, pedreiro e me vi aí, me encontrei na sala de aula,
na advocacia, que tô caminhando aí e gostando bastante também de atuar nessa área. E tem vários, cara, vários sonhos. Eu acredito, falo isso também, que na vida a gente é movido por sonhos. E é isso, é conquistar pensar ou sonhar outra coisa e conquistar, tanto pessoal como profissional, né? Se Deus quiser, daqui mais um tempo aí, tentar ter mais um filho, né? O Bernardo, meu filho, já tá grande já. Então, quem sabe aí ter mais um filho, aumentar a família. De repente, na área do direito, como eu falo que eu gosto muito de ser advogado, mas já pensei pela própria advocacia em tentar ir para cima e tentar virar juiz, depois voltar para a advocacia, porque eu acredito que isso seria muito enriquecedor para a advocacia. E viajar, penso também aí em fazer um intercâmbio. Sempre falei, e esse sonho nunca saiu da minha mente aí, de fazer um intercâmbio, e pensando mais ainda em enriquecimento cultural, aprendizado, todos esses sentidos aí. Eu acho que é isso. Pô, Vini, que bacana e que inspirador, cara. E assim, te conhecendo, eu já esperava que você teria muitas coisas em mente. Então assim, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu queria perguntar para você, Vini, agora, como que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Claro, eu vou deixar tudo anexado nesse episódio no Instagram, tudo mais, mas passa aí pra gente como que a gente faz para te achar, inclusive se o pessoal estiver interessado tanto na sua parte pedagógica, mas também na sua parte como advogado, né, no seu trabalho como direito, como que a gente faz para achar o Vinícius Santana? Então, a rede social que eu uso hoje, eu tenho o Instagram, né, Vinícius Santana ADV, meu perfil é aberto, e tem um perfil lá também da parte pedagógica, que tá um pouco esquecido lá, mas tá lá ainda, firme e forte, que é o Química Molezinha, né, os dois aí, @Vinícius Santana ADV e @Química Molezinha. Boa, show de bola. Então, galera, ficamos por aqui hoje com essa entrevista maravilhosa. O Vini já acompanhou a primeira fase do História Sem Crise lá 2 anos atrás. Somos amigos há muito tempo e é muito gratificante poder ter ele aqui conosco, né, dando esse relato, trazendo essa experiência que ele tem, essa vivência e mostrando para nós que, claro, né, a gente sabe que não é nem tudo na vida é apenas querer, né? O mundo, infelizmente, ele é desigual, ele não entrega as mesmas oportunidades para todo mundo, isso a gente sabe, mas o Vini é uma história de superação, de talento investido em determinação e de uma pessoa que você olha nos olhos dele e consegue identificar que ele é um cara que sempre está correndo atrás de evoluir. Então, Vini, muito, muito obrigado mesmo. Você vai voltar outras vezes, já vou deixar o convite aberto aqui para você para participar de outros quadros aqui do canal, não só a entrevista, né? Mas a gente tem o Música Sem Crise, então quem sabe fazer um episódiozinho voltado ali ao rap nacional. A gente já conversou muito sobre isso, também sei que o rap é muito importante para você. Então é isso, queria que você desse uma palavrinha final aí para quem está nos ouvindo. Primeiro agradecer demais aí pelo convite, né? Acompanho e acredito muito aí nesse projeto seu aí, tá? E com as parcerias que você fez aí. É o que você falou, eu tô aqui, tô à disposição. Precisar, se me convidar, sempre vai ser um prazer poder falar e conversar, né? Partilhar aí histórias, tá? E mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite. E é isso, tá? E espera aí na próxima pra gente conversar mais. Valeu! Valeu, meu caro amigo. Então, pessoal, o História Sem Crise Entrevista episódio 4 fica por aqui. Eu volto mais rápido do que vocês imaginam, vocês sabem, né? Basicamente tem um episódio por dia aí nos nossos diferentes quadros. E galera, também fica aqui, né, a indicação, a gente recentemente fechou uma parceria muito interessante com a Celeste Proletária, que é um coletivo, é um time de várzea também, antifascista, que prisa aí pela luta contra as desigualdades sociais e a favor das minorias, tá? Então a gente tá criando e vamos colocar aí já nas ondas sonoras um novo quadro, né? Focado aí na história da Celeste, chamado Celeste na Voz, na qual eu e alguns membros deste time iremos conduzir algumas conversas, bate-papos e resgatar diversas memórias aí
desses 10 anos na qual a Celeste estará completando este ano. Beleza? Então, muito obrigado por nos ouvir. Até mais. Valeu!